Graças e paz, queridos, bom dia, que você possa estar nos acompanhando nesse dia, né? E Deus possa estar abençoando a sua vida. Já ouvimos aí os louvores e como foi passada as imagens, né, da reforma lá da igreja, vocês podem perceber que já está bem encaminhado e como todos já estão sabendo, nós também estamos propondo, né? Lançamos aí o desafio para os irmãos de colocarmos o piso na igreja e se você puder nos abençoar, e eu creio que em torno de 15 dias já vai estar tudo pronto e nós retornarmos com o nosso culto presencial ali para a glória de Deus. Amém, queridos? Então Deus tem nos abençoado, Deus tem trabalhado a nosso favor e a obra não está parada, né? A obra continua e eu creio que vai ser bênção para todos nós. E eu quero ler com você nesse dia, quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, e eu quero trazer para você hoje uma palavra cujo título é Limites da Liberdade Cristã. Muitas vezes nós falamos de liberdade, né? O que nós podemos fazer, até onde a gente pode ir. Muitas vezes as pessoas ficam taxando, né, que servir a Deus é muito difícil, servir a Deus requer uma renúncia muito grande, mas é isso mesmo, queridos. E nas cartas de Paulo nós podemos aprender muito sobre isso. E Paulo, ele vai nos dar uma direção aqui nesse pequeno texto que nós vamos estar meditando, e ele fala sobre esse limite da liberdade cristã. Então, capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se a se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Versículo 11. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplo, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem o fim do mundo está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Eu quero repetir com você esse versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Quero fazer uma oração nesse dia, nesse momento, para que Deus venha falar conosco através dessa palavra. Pai Santo maravilhoso, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, e eu quero primeiramente te agradecer e te louvar por esse privilégio de estarmos aqui, ó Deus, meditando a Tua palavra, aprendendo, meu Deus querido, na Tua palavra, e eu coloco em Tuas mãos cada um dos Teus filhos que possa estar ouvindo essa palavra nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça um grande mover, que o Senhor traga mesmo, Senhor amado, a luz sobre nossas vidas, ó Pai, que nós venhamos discernir, meu Deus querido, aquilo que agrada ao Senhor. Eu oro ao Senhor nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto, o qual Paulo escreveu, ele é o próprio autor,
e ele escreveu no último de seus 3 anos de ministério. E ele escreveu quando ele estava em Éfeso, 56 anos depois de Cristo. Ou seja, muitos anos atrás, quase 2000 anos atrás, aqui Paulo, ele já estava escrevendo ali para a igreja de Corinto, uma igreja que estava em crescimento, mas que também tinha muitos problemas. Mas o que eu acho interessante é que aqui Paulo, ele vem trazendo exemplo do Antigo Testamento, trazendo exemplo daquele povo lá de trás, que também andavam na presença do Senhor, eles comiam, eles alimentavam da palavra do Senhor, o maná que Deus enviava, mas também aquele povo não vigiava. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta para mim e para você. É diferente nos dias de hoje? Não, queridos. Nós passamos muitas vezes por provações, muitas vezes nós passamos por dificuldades e a tendência é murmurar, a tendência é olhar para trás, a tendência é esquecer daquele Deus Todo-Poderoso que provê o maná, que provê esse alimento espiritual para mim e para você. Aqui ele fala de alimento, ele fala de comida, ele fala de bebida. E verdadeiramente nós temos que alimentar desse maná espiritual, nós temos que entender que o mesmo Deus que trabalhava naquele povo lá no Antigo Testamento, trabalhou também naquele povo ali na época de Paulo, é o mesmo Deus que trabalha na minha e na sua vida hoje. Mas aí, queridos, aí vem aquele desânimo, muitas vezes vem o acusador tentando nos parar, mas nós temos que entender que a nossa vitória, ela vai chegar de acordo com a nossa caminhada. E como que você tem caminhado, como que você tem procurado viver essa palavra? Eu tenho batido muito nessa tecla, você verdadeiramente tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você verdadeiramente tem andado nos caminhos do Senhor? Muitas vezes eu olho para mim e falo, Senhor, eu tenho que mudar nessa área, eu tenho que melhorar nessa área, e essa é a nossa caminhada diária, queridos. E aqui nesse texto, eu acho interessante. Primeiro eu quero falar qual que é o propósito de Paulo, né, nas cartas de Paulo, qual que é o principal propósito? Motivar a igreja de Corinto a receber o senhorio do Senhor sobre eles e as consequências disso em suas vidas. Ou seja, ele estava orientando aquela igreja naquela época, ele estava ali motivando aquela igreja a seguir os ensinamentos. E hoje, queridos, eu e você, nós como líderes, nós como pastores, você como líder de célula, você como discipulador, você tem que motivar também a igreja a entender o senhorio do Senhor. Porque muitas vezes nós abençoamos as pessoas, nós damos uma palavra, nós ministramos sobre as pessoas, mas nós não andamos no senhorio do Senhor. Nós não obedecemos ao Senhor como é devido. Outra coisa, ensinar sobre o entendimento da vida cristã, ministério e relacionamentos, a nos mostrar como os membros das igrejas, ou seja, o corpo de Cristo, devem trabalhar em conjunto. Também Paulo, ele falava muito sobre unidade, ele falava muito como andar um com o outro, ser um com o outro, e hoje não é diferente, queridos. Nós temos que entender as diferenças que existem entre nós. Muitas vezes existem diferenças em cores, muitas vezes existem diferenças em pensamentos, mas nós temos que nos alinhar como corpo de Cristo para recebermos as promessas do Senhor. Eu estou falando isso para dar um pano de fundo aqui sobre essa liberdade cristã, porque muitas vezes, assim como aquele povo de Corinto, eles batiam no peito e falavam que era melhor do que os outros. Mas olha o versículo que nós repetimos: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O inimigo, ele fica ao derredor. Se a gente facilitar, ele quer nos tragar. Outra coisa interessante, Paulo deu soluções específicas para os problemas específicos e também nos ensina que precisamos viver centrado em Cristo. Ou seja, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Mas muitas vezes nós queremos fazer na nossa sabedoria, nós queremos fazer no nosso entendimento. Muitas vezes, as pessoas têm trazido para as igrejas modelos que não têm Cristo como centro. E aí, queridos, nada que nós fazemos, nada que nós ministramos,
Nada que você faz no reino de Deus, se Cristo não for o centro de tudo isso, não vai valer a pena. E aí nós temos que entender, lá no capítulo 10, no versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então eu posso fazer tudo. Essa liberdade cristã é algo interessante. Eu me lembro que recém-convertido, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o livre-arbítrio, que a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a misericórdia de Deus ela é tremenda. Mas eu quero deixar bem claro para mim e para você que também a justiça de Deus ela vai vir sobre as nossas vidas. E nós temos que prestar contas. Então nós não podemos tomar posse desse versículo. Eu já ouvi algumas pessoas falando que eu posso fazer todas as coisas, mas são lícitas, edificam a Deus. Então Paulo, ele traz um ensinamento. Então o propósito aqui, o propósito principal é motivar a igreja, encorajar a igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Tem citado muito sobre isso, que nós estamos passando esse período de pandemia, um período de 6 meses, onde as pessoas ficaram afastadas dos templos, onde as pessoas não estão reunindo nas células, muitas vezes até não estão fazendo o discipulado. E quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas caídas, quantas pessoas perdendo o foco que é o Senhor. E aí, queridos, eu e você, nós temos que entender que assim como Paulo encorajou aquela igreja de Corinto, um homem levantado por Deus, um homem que foi usado por Deus ali para animar aquela igreja, motivar aquela igreja, eu e você também, nós temos que pedir a Deus sabedoria, nós temos que pedir o Espírito Santo para nos dar graça, para nos dar entendimento, para que a gente motive essa igreja de hoje. E esse texto que nós lemos, ele pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala assim: a fim de tornar mais vívida a possibilidade de ser reprovado e desqualificado. Mas como assim, pastor? Paulo utilizou o Êxodo como exemplo. Os hebreus do Êxodo desfrutaram de uma comunhão única com Deus. Todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem da presença de Deus e todos foram batizados em Moisés. Todavia, os corpos da maioria deles ficaram estendidos no deserto. A expressão todos comeram do mesmo alimento espiritual se refere à provisão de Deus em favor de Israel no deserto. Então a primeira coisa que ele fala é a fim de tornar mais vívida a possibilidade de reprovação e desqualificação. Aquele povo, apesar de estar ali vivendo na presença do Senhor, de ter ali Moisés, que caminhava com aquele povo, mas muitos deles murmuraram, muitos deles perderam a bênção. Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 8, você vai ver ali que a provisão de Deus, tirando aquele povo do deserto, providenciando o maná, o alimento que aquele povo precisava, mas muitos deles foram reprovados, muitos deles foram desqualificados porque não obedeceram. E é diferente hoje, queridos? Não. Então nós temos que entender que a nossa caminhada, ela é um processo e todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor. Todos os dias nós temos que nos alinhar ao Senhor para que a gente não perca essa bênção que o Senhor tem para mim e para você. E do versículo 6 ao versículo 10, ele fala da geração, a geração do deserto era um exemplo para a igreja de Corinto. A comunidade deveria tomar cuidado, pois estava prestes a provocar a ira do Senhor. Os coríntios estavam se gabando de serem capazes de agradar ao Senhor. É que eu falei um pouquinho antes. Então a segunda coisa aqui nessa segunda divisão desse texto, do versículo 6 ao 10, ele fala daquela geração que era exemplo para a igreja de Corinto. Ou seja, Paulo, quando ele citava esse texto, que ele citava ali Êxodo, ele estava falando para a igreja de Corinto que tinha que seguir, mas também era um exemplo para a igreja de Corinto.
e que nós vemos nesse texto de Paulo para os dias de hoje, é que é um exemplo para mim e para você também. Porque o que vai adiantar, queridos? Se você está caminhando com o Senhor, se você está firme com o Senhor, se você tem uma célula abençoada, se você tem uns discípulos abençoados, mas no meio da caminhada você desanimar. No meio da caminhada você voltar à velha vida. E aí, queridos, eu quero nesse dia pedir a Deus que venha sobre nossas vidas. E eu quero falar muito sobre esse versículo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque aqui, aquele povo, eles se gabavam, achavam que era melhor do que os outros. Mas também, quando Paulo ali citava o Êxodo, né, citava aquele povo que andava com Moisés, Paulo falava para ele que era um exemplo para aqueles dias. E muitos, queridos, caíram, muitos murmuraram, muitos perderam a bênção, porque esqueceram o propósito, esqueceram o centro que era Cristo. Não estavam obedecendo o senhorio de Deus, no senhorio do Senhor. E hoje não é diferente, queridos. Muitas pessoas fazendo no automático, muitas pessoas fazendo de qualquer maneira e não obedecendo às autoridades, não obedecendo aquilo que o Senhor está colocando para mim e para você. Então nós temos que vigiar. E aí, interessante, não dá tempo da gente ler todo sobre isso, mas Paulo convida a lembrar dos exemplos do Antigo Testamento. Quando nós pegamos lá, por exemplo, cometer fornicação, Números 25, você vai ver isso do versículo 1 ao versículo 18, e ele fala tentar a Cristo, Números 21, de 5 a 6, e também não murmureis, Êxodo 12, 23. E também, queridos, nos 3 exemplos, Deus julgou e destruiu o povo por causa dos seus pecados. Naquela época, Deus, ele julgou aquele povo e destruiu alguns por causa do pecado. No texto que nós lemos fala que num só dia morreram 23 mil pessoas. Então, queridos, nós temos que vigiar, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos apresentando a Deus, nós vamos ter que prestar conta. E na terceira divisão que eu fiz nesse texto, do versículo 10 ao versículo 14, o juízo de Deus sobre a geração do deserto serviu de alerta para os cristãos de Corinto, que pensavam ser fortes o bastante para participarem das atividades religiosas pagãs sem compromisso e ainda escapar do juízo no fim do mundo. Aqui, Paulo chamou os coríntios a reconhecerem que em breve teriam de prestar contas diante do Senhor. Nós temos que prestar contas. Se você voltar um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Paulo alertava aquele povo, ele chamou a atenção de Coríntios, do povo de Coríntios, para que eles reconhecessem que em breve teriam que prestar contas a Deus, teriam que prestar contas diante do Senhor. A palavra está dizendo para mim e para você hoje que nós temos que prestar conta a Deus também de tudo aquilo que a gente faz. Eu sempre digo, queridos, que nós podemos enganar nosso pastor, nosso líder, nós podemos enganar as nossas esposas, as esposas podem enganar os maridos, os filhos podem enganar os pais, os funcionários, né, podem enganar o patrão ou vice-versa. Mas, queridos, a Deus ninguém engana. Deus vê todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. Então, isso é um alerta para mim e para você hoje. Essa palavra é uma palavra que traz para mim e para você um alerta. Assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, aconteceu ali com o povo de Coríntio, pode acontecer também comigo e com você. Então, nós temos que vigiar, nós temos que atentar para essas coisas. E mediante a tudo isso, o que precisamos colocar em prática
para não perdermos essa bênção da liberdade cristã? O que nós precisamos fazer? Primeira coisa, queridos, comer e beber do mesmo alimento espiritual. Comer e beber do mesmo alimento espiritual. Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, no versículo 4, 15 e 35. Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Versículo 15. E quando os filhos de Israel a viram, disseram uns aos outros: isso é maná, porque não sabiam o que era. E Moisés lhe disse: isto é o pão que o Senhor vos deu para comer. Versículo 35 para fechar. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Eles comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Olha que coisa tremenda. Comeram e beberam do mesmo alimento espiritual. Queridos, nós temos que entender, o alimento espiritual que nós temos hoje é a própria palavra de Deus. De que você está alimentando? Nessa parte espiritual, nesse tempo que nós estamos vivendo aí em casa, né? O que você tem ouvido, o que você tem visto nas internets? Qual tem sido o alimento espiritual que você tem experimentado? Eu quero dizer para você que tem alimentos que você está... De repente tem alimento que você está provando hoje, que é um alimento estragado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas vigie naquilo que você está comendo, vigie naquilo que você está bebendo, porque às vezes, querido, nós estamos comendo algo que não vem da parte de Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso, nós precisamos colocar em prática para não perdermos essa liberdade cristã. Então, coma e beba do mesmo alimento espiritual, aquele, que lá no Antigo Testamento, quando nós lemos aqui, é o maná que vem do céu para saciar a nossa sede, saciar o nosso espiritual, saciar a nossa vida. Então, queridos, alimente-se da palavra de Deus, beba dessa água que não vai secar, essa água que vai transformar nossas vidas. E a segunda coisa que nós precisamos, afastar da idolatria. Mas muitas vezes você pensa que idolatria é só você, estar ali adorando o santo. Não, queridos, tem muitas coisas. Uma certa vez eu já falei sobre isso. Se você tem um animal de estimação, que você tira mais tempo para o animal do que para a sua casa, sua família, é uma idolatria para a sua vida. Se você tira muito tempo para cuidar ali de um carro que você tem, não estou dizendo que você não deva cuidar do animal ou do seu carro, mas se você tira mais tempo para ficar limpando o seu carro do que cuidar da sua família, é uma idolatria também. Apesar de gostar tanto de futebol, mas se eu deixo de participar de um culto, se eu deixo de participar de uma célula por causa de uma partida de futebol, eu estou idolatrando mais o time que eu torço do que o Deus que eu sirvo. Então, queridos, essa idolatria também, ela pode tirar essa liberdade que nós temos. Essa idolatria, ela pode atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. E tem um texto interessante, lá em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 5, versículo 11, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquir, com a tal e nem ainda com mais. Aqui está falando de idolatria também. Então nós temos que vigiar. Outra coisa, não cometer fornicação. Porque aqui quando ele fala desse texto da fornicação, só nesse dia caíram 23 mil pessoas. E tem um versículo em Apocalipse,
Quero ler com você, quero passear um pouquinho na Bíblia para a gente entender bem sobre isso. Apocalipse capítulo 2, no versículo 14. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Diz assim: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Então, queridos, fuja de tudo isso. Não cometa fornicação. Fuja do pecado. Peça a Deus para te dar discernimento, peça o Espírito Santo para te dar clareza sobre essas coisas. Porque isso aí, queridos, pode tirar essa bênção da liberdade cristã sobre a minha e sua vida. E outra coisa que nós precisamos também, não tentar a Cristo. Foram mortos pelas serpentes. Êxodo capítulo 17, versículo 2 e o versículo 7 diz assim: por isso o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para bebermos. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Versículo 7. E chamou o nome de lugar de Massá e Meribá, porque entenderam os filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Questionaram, queridos. Não tentem a Cristo. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis? Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos desafios e a gente fala assim: será que Deus está nesse negócio? Onde está o Senhor? Queridos, em qualquer situação o Senhor está presente. Em qualquer situação Deus está sobre todas as coisas. Eu tenho passado períodos difíceis esses dias, mas se eu olhar para mim mesmo, eu não tenho nada para sustentar esse período que eu estou enfrentando. Mas o Deus que está sobre a minha vida, Ele é poderoso para me consolar. Ele é poderoso para trazer o bálsamo. Ele é poderoso para trazer para mim o refrigério que eu preciso nesse momento difícil que eu estou enfrentando. O próprio Jesus passou por dificuldades. O próprio Jesus ele foi tentado, mas ele venceu porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava buscando algo para que ele venha ficar cheio o tempo todo. O que eu e você temos buscado? Porque, como eu falei, esse período que eu estou passando, na primeira semana foi muito difícil, porque eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para o Davi, mas eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para aquele Deus que eu sirvo, eu tenho que olhar para aquilo que Deus tem para mim. E isso, querido, é a liberdade cristã, é quando você olha para o céu, é quando você olha para Deus e fala: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi disse isso lá nos Salmos. E ele estava passando por um período difícil também. E aqui Paulo, ele trazendo para mim e para você, nessas cartas paulinas, nós aprendemos muito sobre isso, queridos. Nós aprendemos que nós temos que nascer de novo todos os dias. Se nós somos nova criatura, nós temos que estar em Cristo, nós temos que viver em Cristo. Nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos tentar ao Senhor. E muitas vezes, queridos, a gente começa a fazer desafio. A gente começa, a fazer orações até colocando Deus no canto da parede. Se o Senhor não fizer isso por mim, eu não vou te servir mais. Quem sou eu, quem é você para fazer essa troca com Deus, para intimar Deus dessa maneira, queridos? Deus sem eu e sem você, Ele é Deus, mas eu e você sem Deus nós não somos nada. Então nós não podemos tentar a Deus. Outra coisa, queridos, que nós temos que aprender: nós não podemos murmurar. A murmuração também, ela vai atrapalhar essa liberdade cristã. E aí, lá em Êxodo, fala sobre isso, que eles foram destruídos pelo destruidor por causa da murmuração. Capítulo 16, no versículo 2 de Êxodo, diz assim, Êxodo 16, 2:
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Quantas murmurações que nós vemos hoje. Murmuração contra a liderança, murmuração contra o discipulador, murmuração contra o discípulo, murmuração contra o irmão da igreja, murmuração porque você não foi, tratou bem o irmão e não me tratou bem. Queridos, não murmure, porque a murmuração também é algo que pode atrapalhar a nossa liberdade cristã. Nós temos que entender, queridos, tem dias maus, tem dias que a gente fica triste. Se você olhar para a palavra de Deus, o próprio Elias, um profeta de Deus, ele quis enfiar na caverna. Davi, ele quis correr, ele quis fugir. Tem dias, querido, que a gente fica mal, mas o nosso refúgio está em Deus. Não murmure, não questione a Deus, não murmure contra o seu irmão, não murmure contra a sua igreja, contra a sua célula, não murmure contra o seu discipulador. Perdoe, querido, porque a murmuração muitas vezes ela pode trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. A murmuração ela pode trazer consequências para a nossa vida espiritual. Eu acho interessante essa questão da murmuração, que muitas vezes você pode estar numa fila ali para receber sua bênção. De repente tem 100 senhas, você é o número 100, 99, está faltando um para você receber, e aí você murmura e volta lá para o final da fila. Quantas vezes tem acontecido isso conosco, queridos? A murmuração, ela gera um prejuízo terrível sobre nossas vidas. Então, mesmo que você passe por turbulências, mesmo que você passe por situações difíceis, mesmo que você esteja sendo tentado, não murmure, porque Deus está pronto para nos abençoar em todas as áreas, mas muitas vezes essa murmuração pode impedir. E outra coisa, tenha uma vida de oração, leitura da palavra e jejum. Porque às vezes a gente quer usufruir dessa liberdade cristã. Muitas vezes nós queremos aproveitar essa liberdade cristã. Nós queremos receber esse maná espiritual. Nós queremos receber esse alimento espiritual para nossas vidas. Mas nós não oramos. Nós não praticamos a leitura da palavra de Deus. Nós não fazemos a nossa devocional. Tiramos tempo para tanta coisa, mas não tiramos um tempo de qualidade para Deus. Quantas pessoas, queridos, que estão passando por desafios, quantas pessoas precisando de mim e de você, mas aí a gente olha e fala assim, eu não tenho nada para passar para essas pessoas. Não temos mesmo. Se depender de mim, eu não tenho nada para falar para você, mas quando eu oro, quando eu busco na palavra de Deus, quando eu jejuo para queimar a vontade da minha carne, Deus vai trazer algo para a minha vida. Mas muitas vezes, queridos, nós não queremos pagar esse preço. A gente simplesmente transfere a responsabilidade. É muito mais fácil. Eu tenho que orar por aquela pessoa, não vou atrás do pastor fulano, eu vou atrás do discipulador, eu vou atrás da irmã fulana. Queridos, Deus quer te usar. Deus quer que você seja um canal de bênção nessa terra. Mas você tem que se alinhar com isso. Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de jejum, você tem que praticar a leitura da palavra todos os dias. Mateus capítulo 6, depois você leia, medite bem em Mateus capítulo 6, que ali vai falar sobre oração, vai falar sobre o jejum. E sobre a leitura da palavra eu não preciso nem mencionar, porque se você ler Mateus capítulo 6, se você meditar, você vai entender o que é uma vida de oração, o que é uma vida de jejum. E automaticamente você está lendo a palavra, vivendo essa palavra todos os dias. E o que eu acho interessante é que muitas vezes, eu estou falando de mim também, nós lemos a palavra, a gente depara com um versículo, a gente depara com um texto da palavra de Deus, a primeira coisa que a gente fala, isso aqui serve para o fulano, isso aqui serve para o meu discípulo. Não, queridos, primeiro falou comigo, primeiro falou com você. A palavra de Deus ela é eficaz, ela é penetrante como uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma. A palavra de Deus ela nos corrige, ela nos edifica. Então, queridos, viva isso todos os dias.
aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele vai cumprir as promessas sobre a minha e a sua vida. Não fique parados, queridos. É tempo de levantar. É tempo de sacudir a poeira. Muitas vezes nós somos alcançados por situações que querem nos parar. Isso é fato. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nesse dia. Que você se levante, que você se posicione, que você entenda de onde Deus te tirou. Eu gosto muito de usar isso, queridos. O que ficou para trás é muito maior do que o que tem pela frente. Falta pouco para você receber a sua promessa. Falta pouco para você receber aquilo que Deus tem preparado para você. Você é especial. Você foi chamado e escolhido por Deus. Não perca essa oportunidade, queridos. Não perca a oportunidade, não perca essa liberdade cristã para você receber a recompensa que Deus tem para você lá no final. Não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes de suportar. Eu achei lindo esse versículo. Deus nunca vai dar uma prova para você e para mim, além do que nós possamos suportar. É na medida certa, porque a hora que Ele vê que você não aguenta mais, Ele vai chegar com o socorro. Aliás, o socorro já está pronto. Deus está de braços abertos para te receber. Deus está de braços abertos para te dar a bênção que você precisa. Mas muitas vezes, queridos, nós olhamos tanto para o problema que está à nossa volta e esquecemos do Deus que está sobre as nossas vidas. Não deixe que as turbulências, não deixe que as circunstâncias apaguem aquilo que Deus tem para você. Eu estava lendo um dia desse a revista Ultimato e eu vi uma frase lá do John Stott que ele fala assim: a fé instrui nossa própria consciência, o amor limita o exercício dessa liberdade. Pratique o amor, queridos. Abra o seu coração, peça a Deus para derramar o amor dele sobre a sua vida. Ah, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo encarar aquela pessoa. Aquela pessoa às vezes me prejudica. Ora por ela. Ame ela. Interessante isso aí, isso faz parte da liberdade cristã também. Você tem a liberdade de liberar o perdão. Você tem a liberdade de perdoar aquela pessoa. Muitas pessoas não experimentando aquilo que Deus tem para ela. Muitas pessoas caindo porque não amam, porque não perdoam. O perdão, queridos, ele traz um benefício tremendo sobre nossas vidas. E finalizando, um texto que eu gosto muito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Podemos desistir de muitas coisas, mas não podemos desistir de Jesus. Então, olha esse texto. 2 Coríntios, um pouquinho à frente, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 16 a 18. Diz assim: por causa disso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia após dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. Olha que coisa linda, queridos. Aqui um alerta para mim e para você, que nós devemos nos preocupar a cada dia. Nós devemos estar diante do Senhor. E aí, queridos, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Busque a Deus todos os dias. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra, assistindo essa palavra, está desanimado. Quem sabe você está pensando em desistir de tudo. Quem sabe você está pensando até nem voltar à igreja mais, nem voltar à célula. Eu não quero mais discipulado, eu não quero mais viver essa vida. Queridos, eu quero trazer uma palavra de ânimo para você.
Não desista. Peça a Deus para te dar graça. Peça a Deus para entrar com as providências onde você precisa. Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer que eu e você chegamos ao final da carreira com o coração alegre. Esse versículo está em Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Não olhe para as circunstâncias, queridos. Busque a Deus. Peça perdão. Quem sabe nesse período aí de pandemia, onde nós não ficamos juntos ali no templo, você caiu, você voltou à prática do pecado, quem sabe você está vivendo uma vida que não é que Deus tem para você. Eu quero trazer algo para a sua vida, peça perdão. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele quer te perdoar nesse dia, Ele quer trazer algo novo para a sua vida. Alegre o seu coração, busque a Deus, peça a Deus perdão pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E eu creio, queridos, que nós vamos viver um novo tempo. Nós vamos viver uma nova liberdade cristã. Essa liberdade cristã que nós temos, queridos, é para glorificar a Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que as pessoas que estão à nossa volta sejam edificadas. Então que Deus possa mesmo trazer uma nova esperança, que você alegre o seu coração, que você não fique olhando para trás, que você não fique olhando para o acusador, olhe para frente, busque a Deus, ore a Deus, ajoelhe-se. Quem sabe você não consegue nem orar mais, quem sabe você não tem nem palavras mais para falar com o Senhor, mas ajoelhe aí no seu quarto, ajoelhe aí no seu cantinho. Quem sabe você está só chorando, quem sabe você está só lamentando. Eu quero dizer que Deus vai colher esse choro, Deus vai colher essas lágrimas e transformar em bênção para a sua vida, para você e para a sua família.